Então, cara, a primeira coisa que eu tento fazer numa entrevista é testar o hardware, né, cara? Quem que é essa pessoa? Eu tenho muita conversa com as pessoas que eu tô contratando de como é que era a relação com os pais, como é que é a relação com o marido, com a esposa, como é que é a relação com os filhos, como é que é a relação com os teus amigos. Quero entender como é que você é. Porque eu não acredito que existe uma pessoa no CNPJ e outra no CPF. É a mesma pessoa. Essa que é a real. Então eu quero entender, cara, como é que você reage às situações. Então minha conversa é muito mais como se fosse um papo de brother. Pô, me conta aí, como é que era a tua infância? Como é que é a tua relação com teus pais? Pô, o pai separou da minha mãe, eu tinha 12 anos. Como é que você reagiu? Você ficou com quem? Por quê? Né? Pô, que você lembra dessa época? Que com base no que as pessoas vão falando, e muitas vezes, às vezes você consegue conduzir a conversa de uma forma que ela revela até alguns traumas, você vai entendendo qual que é aquele hardware. E com base naquele hardware, eu vou falar, cara, essa pessoa faz sentido ou não para minha companhia. Eu vou dar um exemplo prático. Estou contratando um diretor comercial e esse cara, eu vou fazer uma expansão com ele vai ter que abrir Norte e Nordeste. Então, assim, essa pessoa tem que ser uma pessoa desenvolta, tem que ser uma pessoa com capacidade de liderança, tem que ser uma pessoa com atitude, tem que ter uma agenda que permita ela, pô, ficar 70%, 75% do tempo dela fora da base, porque eu preciso que ela esteja na base também. Então eu quero entender como é que funciona a vida dela. É casada, não é, com filhos não é, como é que é a dinâmica da família, né? Tua esposa trabalha ou não trabalha, quem que fica com teus filhos. Eu tenho que entender tudo isso pra saber se a vaga cabe na vida do cara, porque às vezes o cara é muito competente e ele tá entrando na ânsia de entrar na companhia e daqui a pouco, pô, a vaga não cabe, porque, cara, prejudicou a família dele. Uma pessoa que eu gostaria de trabalhar comigo, com certeza, entre a família e o trabalho, ele vai priorizar a família. Senão eu contratei errado, né? Porque essa pessoa tá com os valores invertidos. Então talvez eu contratei errado. Se eu contratei errado, vamos lá, se tudo der certo, 3 a 4 meses você consegue contratar ali e resolver uma vaga que você abriu. Geralmente é 6, mas 3 a 4, se tudo der certo. Pro cara realmente começar a produzir alguma coisa, pode botar mais 3 meses aí, certo? Então passaram-se ali pelo menos 6. Se esse cara fica mais 3 e sai, aquele projeto que eu ia alocar ele, não só na minha linha do BP, eu deixei de ter aquela receita que está projetada, como eu tive custo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Serrar uma contratação-chave na companhia. Então eu tenho muito cuidado ali para entender como é o hardware da pessoa, e aí eu vou entender se esse hardware suporta o software que eu quero instalar ali, que é a minha cultura. Porque esse hardware estava rodando com um software ali antes, que é, pô, a cultura da empresa que ele trabalhava. Será que esse cara vai entrar aqui e vai operar na minha cultura? Então aí um outro papo que eu tenho com essa pessoa é muito sobre a forma como a gente opera. Cara, a gente opera dessa forma, é isso que a gente acredita, isso aqui a gente não gosta. Porque essencialmente não dá para eu falar de hiring sem falar de cultura. E a cultura nada mais é do que o framework, é o sistema operacional da companhia. Agora, não adianta eu tentar instalar um sistema operacional fuderoso num 486, que ele não suporta. Não vai suportar, vai travar o computador. Vai dar merda, eu vou ter que trocar a máquina. E aí cai no problema que eu falei, né? Eu acho que o líder, ele tem como dever entender da natureza humana. E para mim, o melhor caminho para entender a natureza humana, para não cair no vazio do estudo de psicologia, vai ler filosofia, meu irmão. Vai ler Ética a Nicômaco, vai ler a República de Platão, vai ler Sun Tzu, né? Vai ler Maquiavel, né? Essa é a minha munição que eu utilizo para poder conseguir ter um repertório para liderar.